Olha É. só como é que funcionou, hein? Ah, garota! Tá vendo? A gente tem que fazer nada, a gente só obedece, né? A gente só vai. A gente vai andando, só vai iluminando aquele caminhozinho ali, vai acreditinho É, aqui, ó. menina. E tudo certo. Tudo lindo, Coisa tudo boa, lindo. Tô hein? muito feliz. Tô muito feliz. Aí, ó. Bom. E você com essa luz de sereia, eu fico Menina, chocada. você Eu vê aí, acho, ó, que esse negócio da eu acho, sereia. eu Adoro. me sinto praticamente no fundo do mar. Eu acho a coisa mais linda. É. O seu tá verdinho aí atrás, o meu tem um azulzinho aqui, tem um negócio, né? Tá tudo certo, a A gente tá toda, gente, ó, a tudo gente tá lindo. toda se mexendo. É tudo lindo, não é? Muito Acho bom. maravilhoso, Carlinha. Vamos Que lá, bom, vamos eu começar o também. nosso papo. Querida, fique à vontade, seja muito bem-vinda, né? Você disse que você vinha pro meu cantinho, então seja muito bem-vinda. Mas o cantinho é meu, mas o convite é seu. Pode continuar aí. O movimento lindinho que você estava falando bem bonita lá na sua página, contando sua história, que eu Sim. ouvi todinha. Gostei também da sua leitura com relação aos fenômenos, né? Dessa coisa de a gente ter Uhum. um soltar mesmo, um liberar, assim, um movimento de Soltar. saber que está tudo bem, né? Que o que Tá tudo vem bem. é o que vem e que a gente possa também sempre ler os sinais, né? Vai saber por Pois quê, que é. a ordem é qual, por que que tinha que ser assim, por que que tinha que ser lá ou Sim. aqui, tá tudo sempre, tá tudo bem. Então, tá Tá tudo tudo certo. sempre bem. Tá tudo sempre bem. E Eu te ouvi direitinho lá. essa frase eu acho muito interessante você chamar ela, porque é uma frase que foi assim muito presente quando eu estava bastante querendo começar nessa jornada de cura, sem saber como fazer, e aí achando os caminhos, e sempre naquela dúvida de vou por aqui ou vou por ali? Eu faço isso ou faço aquilo? Ai meu Deus, Faça não, não, aquilo. não. E aí, como ainda estava começando e eu estava assim, ainda tentando essa reconexão, tudo sempre bem, tá tudo sempre bem. Bem, vá, entendeu? Tipo, comece, faça, dê um passo, tá tudo Só bem. faz, né? Essa É, tranquilidade que é para mim um dos grandes valores que a gente pode ter de assumir que a gente é importante ter guia, né? E é importante a gente caminhar. O guia não vai fazer tudo sozinho, né? E a gente, quando faz tudo sozinho, a gente já viu que não dá muito certo. Então, assim, por que a gente não junta as duas coisinhas e vamos nesse um dia depois do outro, um dia depois do outro? Porque a ansiedade que eu vejo, que eu via no contexto que eu estava e que eu via no meu processo, essa ansiedade de querer saber daqui a 2 quilômetros o que vai acontecer, lá na frente, eu não tenho nem como. Meu olho não chega, entendeu? O meu olho aqui não vai chegar, mas tem um olho que vai muito além disso. Então por que eu não fico na minha aqui, entendeu? Na minha humildade, bota as sandalinhas da humildade e fala assim, então, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aí, mas, se possível, estou aqui para uma orientaçãozinha, para um treinamentozinho, só me dizer o que sim. está mais interessante no momento, né? E isso foi dando uma tranquilidade que foi tirando essa tensão, esse adoecimento do meu corpo. Porque o adoecimento, ele Sim. acontecia no não saber, na ignorância. É isso. O adoecimento, para mim, ele era fruto da minha ignorância. No sentido de Sim. ignorar realmente o que o meu próprio corpo estava dizendo, né? E aí, essa jornada não teve só coraçõezinhos pulando o tempo inteiro, né? Toma ali uma sapatada de vez em quando, no meio da cara, né? Toma uma chamada e fala assim, já sabia que não era bom esse negócio aí, porque estava enfiando a cara neste processo, né? E aí tem horas que você fala Sim. assim, você quer questionar também. Aí fala, não, não é bem assim. Não, não faça isso, não. Não é bem assim. Você tem certeza que você quer questionar? Será que você está sabendo tanto assim, filha? Você está sabendo tanto assim, minha filha? Então, para que você está me perguntando alguma coisa? Sim, 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 sim. Não é isso. E aí,
uma coisinha que eu acho que a gente pode começar a conversa, e eu queria receber realmente a sua contribuição, Carlinha. É assim, a gente tende a achar ancestralidade uma coisa super lá longe, né? Lá atrás. Aquele que foi lá no começo de tudo, ancestral lá atrás. Mas a gente tem toda uma linhagem que vem chegando mais pertinho da gente, né? E esses aqui, que fizeram a passagem ainda no nosso convívio, a gente tem essa tendência, né, de, muito bem colocado por você, essa tendência cristã, morreu, virou santo, e aí a gente vai pegando, juntando todo mundo e botando esse halo lindo, né, na cabeça, bota o halo de santo, e é isso, tá resolvido. A gente não tem mais que fazer grandes coisas, né? Então eu queria muito que a gente pudesse começar essa conversa puxando esse fiozinho que vai da gente, vai crescendo até chegar lá. Que ancestralidade é essa que a gente está falando, né? Que foi o tema da nossa live. Que ancestralidade é essa que a gente está falando? Também nesse sentido, né? De mais próximo a nós, indo até essa distância toda. Como é essa relação? Pois é, isso mesmo. Então vamos lá. Eu estava falando que eu ouvi você contar lá na sua página, né? Você começou a live falando justamente sobre essa questão do adoecimento. E isso faz muito sentido, porque que você falou uma coisa super especial, que você estava distante do seu eixo, distante do seu lugar, distante do seu prumo, né? Distante do seu povo, alguma coisa você falou desse sentido. Então, para mim, esse é um ponto principal, quando a gente fala desses adoecimentos, das coisas que estão acontecendo, por conta desse distanciamento que acontece com a maioria de nós, quando nós estamos buscando algo muito fora, né? Para mim, parece que a grande questão é que muitos de nós estamos buscando fora o que já está dentro. Então, essa ideia desse Deus que está sempre fora, que está no céu, né? Que é essa necessidade que a gente tem muitas vezes. Existe algo real que tem a ver com uma conversa, uma partilha, um aconselhamento, uma terapia, um psicólogo, um sacerdote, uma sacerdotisa, enfim, né? Mas existe um processo que parece que a gente está sempre precisando que o outro diga algo, que o outro autorize, que o outro nos revele, né? Nos traga as informações, até muitas vezes para saber, para se relacionar com o seu próprio sagrado, muitas pessoas esperam que o outro dite as regras. Essa me parece ser a grande questão que faz com que a gente se distancie muitas vezes do nosso meinho ali, né? E até isso que você falou da questão da ancestralidade. Então, o que é pra gente ancestralidade verdadeiramente, né? A pergunta é de que ancestralidade estamos falando. Quando nós falamos em Brasil, por exemplo, quem são os ancestrais do Brasil? Quem são os ancestrais e as ancestrais dos brasileiros? Como o Brasil se forma, né? A gente vai passar aqui dias, vamos fazer um colóquio, vamos fazer 1000 coisas e falar da invasão, vamos falar de todos os processos reais que aconteceram, né? Sequestro, tráfico, escravidão, invasão, morte, várias mortes, né? Muitas. Muitos processos que acontecem. E por que tudo isso acontece, né? Vamos pensar por que isso aconteceu. Existe uma questão aqui para a gente falar. E aí outra questão é que se formou um povo a partir de vários povos. Um novo conjunto. E aí o que eu faço com esses meus ancestrais? Porque para além de nós falarmos, né, da questão africana, por exemplo, nós, mulheres pretas, eu e você, estamos aqui falando, né? E tem várias pessoas pretas que estão aí ouvindo, outras mais vão ouvir, e a gente vai dizer assim, nós somos afrodescendentes. De onde? De onde você é, de onde eu sou, de onde é meu povo, de onde é o seu. Aí parece aquela historinha de Romeu e Julieta, né? Eu nem lembro o nome das famílias. Eu também nem lembro o nome das famílias, eu não vou saber realmente, mas o que acontece existe uma guerra, né, entre as famílias. Quantas novelas no Brasil nós já vimos ou soubemos que passaram falando dessas brigas de família? E nós, que viemos de linhagens diferentes, como se comportavam esses nossos ancestrais? E aí a ideia de inimigos também é uma ideia diferente, né? Não é igual
A do Romeu e Julieta, a parada é outra, o lance é outro. A gente está falando de outras questões, né? Mas como se dava essa relação entre esses povos, de onde eu vim e de onde você veio, né? Sim, Quando eu sim. falo que eu sou afrodescendente de onde? E aí, quando eu falo que eu não sou acidentado, eu quero não sei o quê, eu quero fazer não sei o que lá, que eu quero não sei o que, nanã, o que que eu faço com essa turma toda? Que o pai, né? Quem é o pai do Brasil? Quem é a mãe do Brasil? Se a gente pensar numa composição de povo. Então, se eu tenho de um lado o algoz e a vítima, o que é que eu faço com o algoz e com a vítima no meu caso? E aí vamos botar menos, mais pequenininho. Aí vamos pensar numa uma mulher que sofreu estupro, engravidou e pariu. Essa criança, ela vai saber, digamos aí que essa criança sabe que ela é fruto dessa violência. O que que ela faz com o pai? É a mesma coisa. O que é que nós fazemos com os ancestrais do Brasil? Onde eu coloco aí, onde eu enfio o colonizador na minha linhagem Onde? ancestral? Exatamente. Nossa, Carla, E aí, que o que a papo! gente faz com isso? O Que que a papo, gente né? faz com isso, mulher? O que a gente faz com isso? Haja De que, constelação, hein? haja constelação, qual foi a sua pergunta? De que ancestralidade estamos falando? E não é da ancestralidade romântica. Eu, pelo menos, não tenho tempo. Estou sem tempo para conversar sobre essa. Eu Aquela também não. bonitinha que não. E aí eu vou falar o que, gente? O que que a gente vai falar? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai dizer com relação a tudo isso? Quando a gente pensa que existem vários sangues correndo. Ok, eu posso escolher, inclusive, eu tenho o direito de escolher Uhum, qual é a que corre mais fortemente, qual aquela que eu me alinho melhor, uhum, qual uhum. aquela que pulsa mais forte em mim, né? Sim. E eu tenho o direito de fazer isso e eu posso fazer isso. E também a gente, obviamente, certamente, eu não vou, se fosse o meu próprio pai biológico, né? Que tivesse Uhum. feito algo que desonrasse o que eu acho que é legal, o que eu acho, pelo menos, que é legal, eu precisaria, inclusive, e aí você falou de constelação, né? A gente tem diversos exemplos, diversas formas de pensar, falar, ouvir, dizer. Eu precisaria dar conta de, ok, não vou endeusar nem santificar esse pai, não vou querer perto de mim e preciso, de verdade, me liberar desse sentimento, porque não adianta continuar chamando ele de todos os nomes que as pessoas chamam, né? Nome nada legais, aquele isso, aquele aquilo outro, sem se liberar verdadeiramente do processo e continuar ligado àquilo ali. Então eu não É, vou nem santificar, não vou endeusar, mas também não posso endemonizar. sim, Porque no final da história, metade, uma parte, 10%, 1% que eu queira dizer, meu é daquele pai. sim, sim. Então, esse 1% que seja, meu vai estar endemonizado. Se eu vou falar Sim. daquilo ali. Então, existe uma receita pronta? Também não tem. Não Cada tem. um tem uma questão. Mas o importante é lembrar que a gente não pode fantasiar que eu posso simplesmente dizer, eu não quero saber, eu não sei o quê, nem fazer vistas grossas, nem fazer vistas. O contrário deve ser vistas finas, né? De vistas grossas, eu não sei qual é o contrário. Mas não fazer nenhuma coisa nem outra, mas me liberar de verdade. E Sim. esse me liberar passa por esse perdão a mim, por esse perdão a aquilo ali. E aí, quando a gente fala de. Eu estava falando da socialidade do Brasil, eu não estou aqui dizendo também, romantizando, que vamos deixar para lá, faz de conta que nada aconteceu. Impossível. Sim. Mas algum ponto eu tenho que encontrar de conexão com essa ancestralidade. E Uhum. aí, encontrando esse ponto, inclusive, de dizer assim, foi péssimo, já ia falar outro nome, você percebeu, né? Foi péssimo o que vocês fizeram, né? É horrível ter sido assim. Eu preciso me liberar disso, me desconectar dessa pressão negativa. Eu preciso realmente me conectar com o outro lado aqui, que é massa e que eu gosto muito mais. Sim, sim. E aí eu Eu vou acho saber que. que aqueles existem, que eles continuam existindo, não vão deixar de existir, e Uhum. eu sigo com outra coisa. E eu sigo, inclusive, num processo de garantir
que aquela parte que em vários momentos eu vou chamar de vítima, ela seja honrada, e ela seja vista, ela seja louvada, ela seja levantada. E aí eu vou ter que dizer, sim, a parte do algoz existiu, mas o algoz ele não determina a minha verdade, né? Então, estou falando da gente, estou falando de pessoa, e estou falando de país, por exemplo, e realmente conseguir alinhar e fazer, honrar muitas lutas, a militância, os movimentos, as coisas que acontecem são no sentido, ou precisam ser, no sentido de honrar algo muito poderoso, né? Honrar o nosso povo preto, honrar a África, honrar povos africanos, honrar a ancestralidade africana, chamar atenção para o que fez o colonizador, o dominador, não sei o que lá, blá, 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 fazer todo isso é tudo necessário. E pessoalmente nós precisamos fazer isso também em nossa vida, né? Que é uma questão também muito forte que muitos de nós não conseguimos fazer. João escreveu alguma coisa aí que eu não li, se você puder, por favor, também nos Sim, ler. eu leio. Ó. Indo fundo, por não ter ocorrido essa liberação, é que resultou nesse país extremo que temos hoje. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Esse lugar dos extremos. Eu gostei desse termo que ele usou. Esse lugar dos extremos é um lugar em que a gente está o tempo é como se a gente estivesse lutando com a dor. Não, a gente não vai para dentro de resolver e entender o que está acontecendo na dor. Você só quer fugir dela. Então, ou você foge dela correndo para um lado, ou você foge dela correndo para o outro, né? Isso. Então, a gente sofreu esse processo de apagamento, de a gente não sabe nada, a gente não sabe de onde a gente veio, o que a gente era, lá. Então, a gente está todo mundo correndo para o extremo de vamos descobrir tudo, vamos saber tudo, é super importante. E aí, o que acontece com isso, esse processo todo imenso que foi acontecendo entre nós? Porque caso eu opte, como você falou, né? Porque eu me identifico mais, eu me sinto mais conectada com os costumes, com a forma de pensar, com a forma de agir africano. Mas eu desconsidero que eu tenho 50% de mim que está conectado profundamente ao Ocidente, porque é a linhagem, uma das minhas linhagens é de cá e outra linhagem é de lá, com um meio correndo com o povo indígena aqui, ó, no meio do Nordeste correndo aqui os indígenas aqui. Se eu tiro um desses pontos da equação em prol de ir correndo para o outro lado, a minha vida segue em desequilíbrio. E eu sigo buscando uma coisa que eu não consigo alcançar dentro também. E esse foi um processo também que eu ainda estou passando por ele, que é de achar esse ponto onde é bom de eu ficar, né? Porque não é um lugar onde eu tô tentando que me aceitem, tô tentando que me queiram, não, porque se eu não tenho paz, do que é isso que eu tô falando, entendeu? De que conversa é essa que a gente está tendo com o externo, se a gente não está fazendo um movimento interno também de resgate? Porque não dá pra gente negar, não dá pra, é inegável a miscigenação, é inegável. Se a gente resolver falar assim, agora só fala que é preto, nunca se misturou com nada, entendeu? Veio direto e ficou assim, entre si, só isso, e aí esse é que o resto não. O resto é, sei lá o que, a gente vai criar um nome para isso e vamos deixar para lá. Se a gente fizer isso, o que a gente está chamando o Brasil? Por que estamos a exclusão acontecendo aí, né? A história de excluir, honrar, botar no lugar, essas coisas todas que a gente já sabe. Mas aí, essa fineza, esse detalhe, porque aí ele começa a ficar delicado, né? Começa a ir para um lugarzinho que incomoda algumas conversas. Mas também passa por esse espaço da ancestralidade, da gente se entender, né? Da gente conseguir olhar para trás e até onde que a gente consegue ver e na nossa vida também, qual que é essa manifestação. Porque eu tenho a percepção de que os meus ancestrais estão todos vivos no meu sangue. Eu não preciso só ouvi-los quando eu estou para ouvi-los. Eles estão dentro de mim, eles estão correndo dentro de mim. Eu tenho aquelas reações que todo mundo fala assim, nossa, parece sua avó, entendeu? Fala assim, nossa, menina, ela é tão, fulano é não sei o que, igual pai. Essas coisas não são só o jeito de falar do povo. É real, né? Pelo menos nessa minha percepção. Então, esses ajustes que vão acontecendo e que, né, são conversas que a gente precisa ter com mais abertura entre nós, né? É um caminho ainda a ser percorrido, ainda pelo menos eu percebo, sabe? Sim, além dos seus ancestrais, estão as memórias dos seus ancestrais.
dentro de você. Então é por isso que de repente você faz um não sei o que parece com a avó, não sei o que parece com o avô, né? Com o tio, com a tia. Então a memória ancestral também está aí. A gente está falando de memória, né? Essa memória que a gente às vezes não vai recordar aqui, mas vai Uhum, recordar no corpo, vai recordar de uma outra forma, né? Tem uhum. aí está eu acho que está ainda a Josane, que é microfisioterapeuta, e na microfisioterapia tem esse movimento de você, olha, na verdade, o toque, né? E as informações que o próprio corpo vai trazendo. E às vezes a gente Sim, não tem sim. a memória ativada, mas tem a memória que está ali no corpo, da própria pessoa, né? Algo que Sim. aconteceu com ela. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente faz uma constelação ou um trabalho que seja vibracional, energético, uma limpeza, não sei o que tem a ver, né? Uma limpeza Uhum. vibracional, isso, aquilo, outro. A gente também vai acessar informações que são informações que estão nesse mesmo campo, né? Que estão ali dialogando. Como é que a constelação acontece? Ela é mágica, é milagre? Eu estou adivinhando, não sei o quê. O campo está ali. O campo é que vai dialogando e trazendo informações, porque essas informações são informações ancestrais. Muitas pessoas acham que tem a questão do transe e outras coisas mais, porque elas entendem que só, de novo, é fora, né? É uma entidade que vem para falar, é o orixá que vai falar não sei o quê, é não sei quem que vai dizer não sei o quê, é sempre alguém de fora. Não, a gente está falando do que está dentro e que às vezes a gente mesmo não consegue ler o que está dentro, né? Porque às vezes a gente vai para uma constelação com tudo assim, não porque aconteceu isso, porque aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e quando a gente vai para a constelação vem informações completamente diferentes. Porque Vixe. o campo ele está relacionado com a vida. A vida ela é de verdade. Então o Sim. campo ele é de verdade. Ele só Sim. traz informações verdadeiras. Óbvio que nem todo mundo sabe ler, óbvio que nem todo mundo vai entender, óbvio que vai ter gente que vai interpretar de uma forma diferente, Uhum. óbvio, em qualquer Uhum. situação da vida, né? Uhum. Sozinha a gente pode interpretar diferente qualquer coisa, né? Então a gente precisa apurar esse olhar, né? Apurar essa relação ancestral, para que os seus ancestrais dialoguem com o outro, para que os outros dialoguem com você, para que você dialogue com o seu, né? Que a gente que Uhum. dialogue com a gente mesmo. E uma coisa que você falou, que eu achei super interessante, é sobre as reações, né? As reações que a gente às vezes tem. E que são reações que vão trazendo para a gente muitos sinais, né? Uhum. Uhum. São informações que quando a gente está numa constelação, por exemplo, eu particularmente, em tantos cursos que participei, em tantas constelações que participei, e de outras situações também, outras experiências, né? Até religiosas, espirituais também, é muito do costume de dizer algo, afirmar, mas perguntar se faz sentido. Porque eu posso receber uma informação e interpretar, né, numa constelação, por exemplo, e dizer assim, fale tal coisa, teste falar tal coisa para o pai, né? Teste falar tal coisa para não sei o quê. E a pessoa vai falar. E a pessoa que falou é que vai dizer se aquilo é isso mesmo ou não, não sou eu. Não é o que eu achei que era, né? Eu estou lendo Uhum. o campo está trazendo uma informação e eu vou pedir que a pessoa fale, repita, e ela vai repetir e ela vai dizer, não, não fez sentido, ó, doeu minha barriga, não sei o que lá. Eu falei para falar, fez todo sentido, me emocionei. Então a gente vai começando a fazer esse movimento. Isso tem a ver com ancestralidade, com essa E, esse, memória ancestral que está ali, né? e isso chega. Aí eu vou fazer uma pergunta, né? Você lembra de um momento da sua vida em que isso não estava presente para você? Que você não sentia essa conexão, você não sentia isso nos seus passos, isso estava longe Vou do seu fazer dia a dia? assim, ó. Fazer bem assim, tipo, sair de fininho, tipo, peraí que eu vou ali, daqui a pouco eu Vou volto, pegar né? uma água ali. Tipo assim, né? Vou pegar uma água que a minha acabou, tem uma garrafa de 2 litros aqui, eu vou pegar uma água que a minha acabou. Que pergunta é essa, hein? Por favor, hein? Pra gente lembrar, Você né, que falou da tem. sua família, né? Você falou da sua família, né? Que você disse que isso foi muito presente para você. Uhum, uhum, E eu também, é o que eu falo sempre, eu sou de uma família de muita, de uma multiplicidade religiosa muito grande e da não religião como verdade também, né?
tem aqueles que são espiritualizados, espiritualistas e espiritualizados, né? Uhum, E uhum. a coisa da fé, a questão das experiências que viveu, as histórias que eu ouvia, né, da minha avó, da minha outra avó, a minha bisa, rezadeira, benzedeira, não sei o quê. E eu, que convivi, né, com a minha bisa, não conhecia as avós e os avós, mas conhecia a minha bisa, convivi com ela, parte da adolescência, ainda a parte da juventude do iniciozinho. Então, isso para mim sempre foi natural. Eu não consigo lembrar de um momento em que não foi. E essa é uma grande questão para mim. É como a gente conversou outro dia sobre eu sou professora, né? E ensinei idiomas algumas vezes, né? Na minha vida, várias vezes, em vários momentos, várias situações. E era difícil quando as pessoas diziam assim: é, eu não consigo pensar em inglês ou em espanhol e não sei o que lá para traduzir e para falar. Eu dizia, não é uma questão de, é uma questão de ignorar mesmo, como você falou, da ignorância total. Eu não sei como é isso, de não pensar daquele jeito. Então, se eu estou pensando em português para traduzir para outro idioma, eu não vou conseguir, eu tenho que Não vivenciar vai. aquilo ali. Então, é como você vivenciar, por exemplo, uma religião querendo trazer o escopo da outra, né? As coisas da outra para cá. Você tem aqui, a gente está aqui no Ocidente, e eu não sou do Ocidente, eu não sou não sei o quê, eu vou trazer todos os ensinamentos da subfunção mé para a minha vida. Vou colocar tudo agora num pacotinho e você ser assim, né? A gente precisa trazer para a realidade, né? Trazer uma questão de realmente conseguir adaptar, a gente conversou naquele dia, né? Sobre o livro, por exemplo, trazer e adaptar para a vida, para o que eu tenho de realidade, né? E desse mesmo jeito, às vezes falar de ancestralidade, falar dessa conexão espiritual, parece que é algo, não sei, algo tipo, não sei dizer, né? Na verdade eu sei, mas não quero, né, ser uma pessoa chata. Mas é verdade, assim, tipo, como se fosse algo fantasioso. Aí esse negócio da mágica, gente, parece Mister M, sabe? Tipo, É, uou! Não, não é. é isso não. É você ficar de fato no seu lugar, na sua base, no seu movimento, de você entender e inclusive aceitar que a gente não sabe de nada. Que a melhor parte é essa. A gente não sabe de absolutamente nada. Não sabe de É. nada, a gente não tem nada. Agora, hoje, exatamente hoje, eu assisti a live do Ailton Krenak com Ah, o seu gente. Mateus Aleluia. E também hoje eu assisti uma live antiga de Cacique Babal, com Mestre Joelson, com algumas outras pessoas, como a doutora Beatriz, se não estiver falando errado, do Reaja, e eles falavam sobre essa questão da sexualidade. Cacique e Babal conversando, falando sobre é, o avô dele que morreu em 1978, falando, pedindo que não deixasse especificamente que o evangelismo entrasse na aldeia, que essa seria a grande destruição do povo tupinambá. Só que naquele momento não existia um processo nem parecido com o que a gente tem hoje, que a gente não vai falar sobre isso assim especificamente, mas a gente pode falar de várias questões que acontecem hoje, haja visto o que está acontecendo no Brasil, como por exemplo com essa questão, né, da deputada e tudo mais. A gente vai falar, pode falar aqui de várias pessoas super legais e pode falar de várias pessoas não legais, mas a gente não vai falar de nenhum nem de outro, mas vai dizer assim, que várias coisas estão acontecendo nesse momento que em 78 não estava acontecendo. Uhum, uhum. E ele fala especificamente, ele não fala da igreja católica, ele fala do evangelismo, do não sei o que e tal e tal. E ele está falando isso em 78, 42 anos atrás. Nossa. E Cacique Babal conta isso para dizer justamente do como é a relação deles com os encantados. Sim. Como é quando os encantados é, prenunciam algo que que eles entendem hoje que era a pandemia. Né? A pandemia, o Oh, coronavírus e tal, não sei o que lá, porque ele já vai sendo avisado e o povo vai sendo preparado
não para ter a cura do vírus, mas para se preparar melhor o seu corpo para no caso de alguém se infectar, disso entrar na aldeia, os corpos estarem melhor preparados para combater aquilo, que tem a ver com a Sim, nossa imunidade, né? Então, sim. ele fala o que aconteceu com ele em dezembro, quando na China, não sei o que, aquilo começa em janeiro, não sei o que, e como eles foram se comportando ali na região. Então, isso para mim faz muito sentido de olhar para isso, perceber isso, entender isso que o Cacique falou, entender o que a Ailton Krenak falou, entender o que tantas lideranças estão falando, lideranças ancestrais, da entidades vivas, né? Seu Mateus, Milton Nascimento, né? O que é o encontro de Milton Nascimento, Criolo e Amaro Freitas naquele disco tão incrível que você não fala nada, você só fica ali ouvindo e tipo, tá tudo ali, Uhum, né? Uma uhum, conexão que ela só acontece porque a conexão ancestral ela existe, né? uhum. Outros vários artistas também que a gente pode citar assim vários e não só coisas tão legais como aquelas. Ontem eu Sim. falava com Meire sobre um artista específico que você percebe que ele está totalmente conectado com a ancestralidade, mas ele está justamente conectado com o ódio que está perpassando pelo processo ancestral. É o ódio ainda daquela dor, não sei o que, tal, tal, tal. Então tem quem está conectado com a dor e tem quem está conectado com esse amor, né? Ancestral. Então, o que é que a gente escolhe também se conectar? Nessa medida que eu falo de com quem eu escolho me conectar. O que é que eu faço com essa parte que eu não quero ativar em mim e eu cuido dela para que ela não se ative. Ela existe ali, eu posso ativar ou não. Uma pessoa que tem a predisposição a diabetes, o que ela faz para não ativar o diabetes? Né? Uhum, Então, o que uhum. é que eu faço para não ativar aquela dor e aquela coisa tão negativa que essa metade ancestral traz, né? Que trouxe para Sim, esse país, que trouxe para esse planeta, né? Para sim. tanto, que levou para o continente africano. E o que é que eu faço com isso para não ativar isso? Eu preciso ativar, inclusive, esse amor ancestral que a gente experimenta com os indígenas, essa disciplina, essa conexão, né? Que a gente experimenta com os africanos, que a gente experimenta em relações, por exemplo, quando você imagina uma pessoa, né, um médium de religiões de matriz africana aqui no Brasil, que é diferente de vários outros lugares, aí vou falar, vou trazer mais ainda para cá, e na Bahia, em Salvador, uma pessoa, um mesmo médium, entra em transe e traz comunicação de um orixá, de um caboclo, de um preto velho, de uma entidade que vai ser chamada de Exu, Padilha, Pombagira, não sei o quê, de uma cigana que vai falar espanhol, uma mesma pessoa. Como é que essa pessoa não tem várias linhagens ancestrais? É isso. É isso. O que, que a gente, É o esse lugar. que, que a gente faz com isso? Diga aí, empoderadora da nega. É o maior desafio do caminhar é justamente dar lugar para essas coisas todas, sabe? É o lugar que coloca. Porque eu tenho Sim, muito vívido na minha vida que todos os momentos mais turbulentos que eu já passei, eu literalmente estava ocupando um lugar e estava botando outras coisas num protagonismo da minha vida. sim, Então, sim. eu saio de mim, sabe? Eu vou para um outro lugar e aí eu fico botando outras coisas para guiar essa jornada que os passos são meus, né? E Sim, aí eu vou me associando, como você fala de conexão, eu vou me é, associando, porque quanto mais perto daquilo você tá, mais daquilo você puxa. você E se a puxa. gente nega essa realidade energética, nega que nós somos seres energéticos, nega que a gente está conectado com tudo isso, a gente fica patinando na ignorância, fica patinando nesse espaço de não se saber, e aí vai indo, e aí quando você vê a coisa ruim puxa a coisa pior puxa as pessoas piores, e aquele contexto só se novela
a luz, né? A luz do fim do túnel desaparece. Você fala assim, não tem como eu sair disso aqui. Não tem como, mas Sim, sempre tem como, né? Sempre tem como. sempre tem como. Eu particularmente, que eu gosto muito de falar do eu, porque bota no meu chão, né? Porque eu não consigo Sim. falar do outro, né? Mas de mim eu consigo falar. Assim, o minuto, eu só precisei de dizer sim para uma resposta. Quando é assim, você quer ficar vivo ou você quer morrer? Porque você está morrendo, tá? Aí você tem a opção de ficar vivo, mas você pode morrer também. Para qual lado que você vai? E aí, no momento que eu digo sim, não, eu acho que eu ainda quero viver. Pronto, você quer viver? Então tá. Então vamos por aqui. E aí vai caindo, levanta, cai, levanta. E essa jornada parte desse dia a dia, sabe? Desse Sim. vou conectar hoje e amanhã, vou conectar também de novo. Hoje tá doendo? Tá, mas deixa eu fazer isso aqui. Tá, não tá bom, mas deixa eu fazer isso, sabe? E deixa Porque também eu não fazer isso, não fazer nada, deixa né? também eu não fazer, deixa também me dá um tempo para eu sentir essas coisas também. O sentir Sim. é uma coisa que eu gosto muito de falar porque eu sempre fui muito racional. E a pessoa racional, ela tende a achar que ela tá no, que ela controla o seu contexto porque ela já somou na cabeça dela que 2 com Deus 2 é 4, entendeu? Então, Sim. eu controlo. Se eu controlo, vai dar tudo certo, tá controlado, tá Sim. definido aqui. E aí eu fui perdendo essa habilidade do sentir, que era tão vívido quando eu era criança, que vinham que as ervas, que vinha o defumador, que vinha tudo, e eu sabia como é que eu estava naquele espaço. E esse sentir acaba ficando podado em prol de uma cabeça que não para nunca. Só que essa cabeça, ela tem um potencial bastante limitado, na minha visão, de governar a vida. Sim. Ela consegue ajustar a logística, mas a vida mesmo, essa daí ela é 100% dessa nossa percepção de mundo. E esse sentir que a gente vai abrindo mão, que vai deixando de lado, porque vamos ser mais racional, vamos pensar mais, né? Vamos calcular mais, deixa eu mostrar aqui. Isso vai também te botando a gente num nível de exaustão que a gente não para nunca. E aí você falou do parar de não fazer nada. Então, assim, o parar, ele é um ato de extrema gentileza com a gente. Parar. Às vezes para, não faz. Quando a gente se conectou lá no comecinho do ano, né? Passei o tempo que eu tive que parar, parei Sim. tudo. Falei, não vou fazer nada, não vou em lugar nenhum, não vou fazer nada, 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 nada. Porque para mim eu tinha chegado num ponto em que ou eu parava ou eu ia ser parada mais ali na frente. E o ser Sim. parado não é tão gostoso quanto você escolher. Não, é verdade. Tem- Isso é muito importante. E esse parar nos dá um momento de refletir, meditar. Sim, Tem sim. muito, tem se falado muito sobre essa questão dos cuidados, né, do autocuidado, de não sei o quê, mas parece que algumas coisas estão num lugar de mercantilizadas mesmo, né, comercializadas. É uma coisa muito um pouco de moda, tá todo mundo fazendo, eu vou também. E então, às vezes alguém pode se distanciar verdadeiramente do seu propósito. Porque quando você fala disso, de quem governa, de quem não sei o que, não sei o que lá, a gente precisa lembrar que a gente tem um propósito, né? A gente não sabe de nada, então a gente também não sabe por que a gente está aqui, mas está aqui por algum motivo. E de alguma forma a gente pode acessar qual é esse propósito, recordar, lembrar, prestar atenção no o que as pessoas chamam de dom, de facilidade, de não sei o que, né? O que te interessa, o que te chama atenção, como você se sente com tal coisa, como você se sente com tal situação. Isso vai te trazendo é, elementos que vão te ajudando a perceber qual é o seu propósito. Fora isso, por exemplo, os povos africanos têm diversas formas de saber qual é o seu propósito. Os indígenas também têm várias formas de saber o seu propósito. Então, outros povos também, ciganos de algumas regiões também. Então, assim vai. Então, a gente pode recordar de diversas formas ou saber literalmente qual é o nosso propósito. Sabendo o propósito, a gente não se distancia.
Só que aqui, Não. por exemplo, a gente nasce sem saber nada. A gente nasce É. sem saber quem é o pai. Quantas pessoas não sabem quem é o pai? Nossa. A gente nasce sem saber onde é que está a família. A gente nasce com mães encarceradas que, se antes eram arrancadas as crianças no canavial, não sei aonde, na Casa Grande, na senzala, hoje um monte de gente, um monte de criança é arrancada onde? Nas ruas, no cárcere, né, nas prisões, na penitenciária. Então, várias coisas ainda acontecem que a gente não está sabendo de coisas mínimas, que Sim, dirás qual é o propósito. Então, sim. a gente precisa de alguém que vai dizer, seu propósito é não sei o que lá, não é o seu povo, não é sua mãe, não é seu pai, não é o sacerdote, não é ninguém, é alguém que surgiu ali uma propaganda patrocinada no Instagram que vai dizer a você qual é o seu propósito. É, esse, Isso, esse, isso é grave. Olha isso, o ponto esse, que nós chegamos, isso é muito grave. isso é muito complicado. E, Isso é muito grave. quando eu recebo esse convite para abrir a página, né? A primeira coisa é que esse nome ele traz essa ideia de que alguém vem aqui, te diz como faz, né? E aí tá Sim, resolvida a sua vida. E aí a primeiro apertão que eu tomei, que esse era o nome que tinha que ser, né? Eu falei assim, Ih, esse nome não é legal, não. Eu não vou fazer nada por ninguém. Cada um vai fazer por si aí, né? vai fazer Aí eu falei possível. assim, pois é, mas o que acontece é que a gente deixou solto essa vida Deixou sem solto. construir esse interno, e aí chega num ponto de você achar que vai vir alguém te falar isso. Então, Sim, sim. E às tudo vezes é que importante que venha, para somar, quando vem para somar. para juntar. É, Só que a receita pronta que é vendida, que serve de Chico a Francisco, ela realmente tem problemas de sim, base, sim. porque não tem como se aplicar a todo mundo. Todos os processos mais verdadeiros que você vai passar, eles vão sempre acontecer no espaço do seu caso. Pode vir, é aquele caso que eu sempre menciono com as pessoas quando elas vêm me falar assim, mas o que faz, eu falo assim, olha, você e uma outra pessoa entram numa festa de casamento. Você pode achar que aquele casamento foi a coisa mais linda do mundo. O colega do seu lado pode achar mil e um defeitos, e vocês estavam no mesmo casamento. Mesmo casamento. Isso é para tudo na vida. Ou seja, você pode ir naquele curso, naquela vivência, naquela roda e achar que ela foi a coisa mais incrível, mudou a sua vida. O outro do lado vai falar, Sim. gente, não fez sentido nenhum. Mas Uhum. isso é acolher a sua peculiaridade. Agora, Exatamente. quando a gente está sendo exposto, jogado com várias coisas na nossa cara, dizendo uma vida que está muito mais maravilhosa que a nossa, e que você está com todos os problemas do mundo, e você não se vê em nada daquilo, aí você começa, então, eu acho que eu não vou conseguir nunca resolver minha vida, olha como é que a vida do outro está Exatamente. perfeita. E é Exatamente. esse lugar que descolou a gente da realidade, que aí era o que eu via e o que me incomodava, né, nesse Instagram perfeito, era que as pessoas não tinham problema, elas não tinham boleto, né? Não tem criança Sim. gritando, correndo pela casa, não Não tem tem, marido não. achando ruim, não tem mulher achando ruim, não tem nada, não tem defeito, só aparece com as fotos na posição de yoga, né? Então, é pro lado para cima, pro lado para baixo, comendo uma maçã. Eu falo assim, gente, cadê a vida? Cadê a vida? Cadê Não onde que tem. tá? Não tem. Aquela história Esse do coach, né? Que não sei também. se ele é coach, não, né? Não sei, ele era Não coach? sei o que foi. Que Quem? matou, que se matou Menina era recentemente. coach, isso era Então, e coach. coach de todo mundo. E quem era que cuidava dele? Para Esse, quem que ele esse, podia se procurar? Quem que podia ajudar ele? pois é. Quando você fala tanto com tanta gente, quem que retorna assim, né? O O que 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 é? você, de que verdade a gente está falando que de alguém que tem tanta resposta para tanta gente, mas acaba com a vida por não ter resposta para si mesmo? É o processo de descolamento. E Sim. sim, ouvir muitas vezes, ajudar as pessoas às vezes é muitíssimo mais fácil. É muito mais fácil você abrir o campo, fazer uma constelação e ajudar 1.000 pessoas, do que você se abrir o seu coração, se abrir E para você se mesmo e se me- ajudar. É isso, muito isso mais é um problema. difícil. Mas essa prática da autocura, que aí isso foi uma vez que eu estava num lugar e eu ouvi isso, eu falei, toda cura é autocura. Toda Sim, cura que a gente vai passar, ela
se ela não parte de dentro de você, ela é um negócio, ela é só uma onda. A Só uma ondinha que vai onda. passar aqui. Entendeu? E aí, no momento que eu percebia que eu estava entrando nos espaços todos para que alguém resolvesse alguma coisa para mim, eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui comigo, eu preciso resolver isso. Sim. E aí volta para dentro, olha para as coisas feias, olha para as coisas chatas, para as coisas que doem, né? Olha para o fato de ser ranzinza, olha para o racionalismo, olha para a birra, olha para a raiva, sabe? Olha para o desagradável. Olhando ali, vendo tudo que era feio, foi onde eu consegui de verdade tirar as capinhas e as máscaras para poder falar assim, ok, acho que agora eu consigo começar a resolver alguma coisa por aqui. E eu sinto eu ainda sinto falta, por isso que eu tento me conectar com as pessoas que trazem realidade de pé no chão. Eu ainda sinto falta de ver as pessoas falando de vida, sabe? Vida, vida. A Uhum. vida que acontece quando as coisas não estão tão bacanas e instagramáveis. A vida quando não tem a Sim. foto, sabe? A vida da DM, do direct, do WhatsApp. Eu quero ver essa vida, sabe? Eu quero saber o que está acontecendo. Por isso que eu gosto das pessoas que eu acompanho, eu gosto de saber o que está acontecendo na vida das pessoas. Porque só o que me mostra, só o que está brilhando, quantas pessoas, não só uma, né? Quantas pessoas não cometem suicídio e você vai olhar no Instagram delas, é só foto de viagem, foto de festa, foto maravilhosa com maridos e filhos. E a pessoa acabou de se matar. Falou, onde é que estava essa dor que não estava aparecendo aqui nessas coisas? Uhum. Porque a gente é muito bom de esconder as coisas também, Carlos. Não sei se você Sim. percebe isso, mas a gente Sim. mente que é uma beleza. Mente uma Sim. menina, Sim. Sim. conta umas histórias pra gente e aí acaba Sim. o mundo acreditando. A gente O tá mundo contando, acreditando. o mundo vai acreditando. E aí, nesse compasso, também, falando de conexão e falando de ancestralidade, a gente tem um leque imenso de ancestrais para acionar, né? Então, se você vai desconectando, tá ruim, tá esquisito, tá falso, não tá verdadeiro, você vai se conectar com seus ancestrais também. Desse grupo, que também passaram Desse por grupo. dificuldade, que ficaram nesse nó, que ficaram nessa É questão. isso. Esse calibrar, é por isso que a gente está falando, que ancestralidade está falando. Esse calibrar, a gente pode abrir um leque para ligar com Sim. inúmeros, inúmeros, inúmeros. Sim. Mas a escolha tem que partir de qual ponto é esse que você está na sua vida e o que você está aspirando, né? O que é isso? Porque a gente começa a falar de propósito e as pessoas começam a sentir coceira, né? Porque parece que é uma coisa que está tão longe que a pessoa não sabe se ela vai alcançar o que é o propósito. Calma, respira, Sim. calma, respira, calma. Vamos começar assim. Começar a organizar a casinha, a casinha pequena, né? Vamos ajeitar, tirar um pó de um móvel aqui, vamos ver esse nosso interior como é que tá e as coisas vão acontecendo. É o desapegar Sim. que a gente começou falando lá no começo, né? E esse papel que ele tem também em todo dia. Quem se dispõe a estar nessa caminhada de estar um pouquinho melhor todo dia, né? Às vezes não é para estar, mas estar um pouquinho melhor todo dia. Se isso é uma vontade, eu sempre falo assim, o desapego em algum momento tem que acontecer. Você tem que abrir mão do controle de que você não sabe como é que seu dia vai acabar. Mas você torce e você coloca a sua intenção para que ele seja um bom dia, né? E aí você espera que isso que cuida da gente, isso que nos envolve, vá colocando essas pecinhas para dentro do seu caminho, para nutrir essa jornada, né, Carla? Sim. E aí a gente já está chegando ali pertinho do nosso horário e eu queria pedir também, Carlinha, para que primeiro agradecer, né? Preciso agradecer e preciso agradecer muito, não é pouco, que, que esse contato que surge nesse ambiente virtual, né? Porque eu não te encontrei comendo um acarajé na Bahia, Sim, pois é. Ainda infelizmente. não, ainda não. Infelizmente, ainda não fizemos isso. Não fizemos isso Foi, ainda. foi nessa internet mesmo, cheia dos seus problemas e das suas alegrias. Então, eu tenho que ser muito grata a esse espaço que me Sim, conecta com essas pessoas, a esse Empodere Suas Negras, que é controverso, porém difícil, porém real, porém amoroso, porém chato. Ele é todo eu. E agradecer, agradecer, Carla, por você sempre estar nos nossos contatos, sempre ter um cuidado muito grande. Cuidado é a palavra para mim que define as interações com você, porque é como se eu recebesse um abraço toda vez que a gente faz contato.
E é muito importante também a gente ter essa oportunidade de ter calor num ambiente que tem esse Sim, distanciamento. é Ó, o verdade. pessoal se convidando para o nosso acarajé aí, ó. Dia Aí da Acarajé. É Josane Gaiata. Ela que eu falei que é micro o quê? Fisioterapeuta. microfisioterapeuta, isso. É Josane. Que é uma bruxaria danada essa É uma microfisioterapeuta, bruxaria, sabe? minha. Isso aí é negócio com ela. Eu não vou nunca mais, só fui uma vez, não vou mais nunca. Como dizemos aqui, não vou mais nunca. Essa live abraça. Eu queria falar de uma coisa. Tem umas coisas aí que alguém falou antes também, mas eu não li, porque senão eu me Ixi, despeço, viu? sim, Eu deixa eu ver queria aqui. falar que no ano passado, 2019, o tema do Caruru, né, da Casa do Boneco, Uhum. o Caruru de beijo da Casa do Boneco, foi ancestralidade viva. E é um convite a Oh, refletir, nos refletir enquanto ancestrais. nossa. Aí, acabou que Diego ou Egaí, não sei, a gente sabe, a agroecologia está falando exatamente de a sociedade viva. É porque quando vocês escrevem, né, quando as pessoas Isso, escrevem, tem um delay para a gente. Chegou agora da sim, chegou ancestralidade agora. viva, justamente quando eu estou falando, né? Isso. E o tema foi esse, para a gente se perceber enquanto ancestrais. Porque quando a gente consegue fazer um movimento, né, de se conectar com o que há de melhor na nossa ancestralidade, porque o mundo, a vida, ele está aí de verdade e tem coisas muito legais e outras que não são. Então, não é só falar de ancestralidade, é falar de vida, que a gente tem as escolhas, né? Que eu vou, fiz uma sopa hoje e tinha tal coisa, mas não tinha não sei o que, tinha isso, mas não tinha aquilo, eu boto isso, eu não boto aquilo, eu faço isso, eu não faço aquilo outro. As escolhas que a gente vai fazendo, né? Minimamente falar de cozinhar e de viver, né? O que é que eu escolho viver? Eu me aborreço, não me aborreço, eu falo com pessoa, eu falo com outra, eu não falo, eu digo, eu aconteço, o que é exatamente que eu faço, né? O que é que eu escolho fazer? E falar dessa escolha tem a ver também com os nossos descendentes, porque eu sou ancestral vivo de minhas sobrinhas e de toda a geração depois de mim, né? Elas É vão me verdade. chamar, elas vão falar de mim, elas vão viver a partir e elas e filhos e filhas dela e todo mundo que vem depois e todo mundo que vem depois da gente. Na nossa Sim, família a gente é ancestral de todo mundo da geração seguinte, né? sim, Sejam verdade. primos, sejam sobrinhos, sejam filhos, né? A gente tem esse papel também de ser ancestral. Então, que ancestral eu quero ser para essas pessoas? Olha só. Que Nossa, ancestral eu escolho ser? Então, o que as escolhas que eu faço hoje também tem a ver com essas escolhas de que ancestral eu serei, né? E é aí a gente precisa falar sobre isso também, nesse processo de que ancestralidade é essa, para que a gente depois seja citado dessa forma também, de que ancestral eu fui, né? As minhas sobrinhas vão poder dizer um monte de coisa aí, de como é a tia Carla, né? Mas elas vão falar de coisas boas também de tia Carla. E o mundo também vai falar de coisas boas de tia Carla. E outras pessoas vão falar um monte de coisa de tia Carla, porque tia Carla, inclusive, vai deixar um monte de gente chateado, né? E por quê? Porque tia Carla é assim, o assado, cozido e frito, assim como os meus ancestrais, eu vou falar de fulano, blá, 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 blá. E por aí vai, né? Então, o que a gente consegue fazer de verdade, né, com essa existência, a ponto de eu ser uma ancestral bacana, né, que deixou algo legal. A minha avó era rezadeira e a minha avó não sei o que lá de um chá, a outra avó benzia com não sei o que, a minha mãe me ensinou a fazer não sei o que lá, e eu estou fazendo o quê? Né? Com quem está fora de novo e com quem está dentro. Porque não só para quem está fora, não só a cara bonitinha aqui na live, mas e aqui em casa? O que é na que está sendo? O vidona. que é que está rolando na vida ali? O que é que acontece no nosso grupo? Né? A gente que está lá no grupo, o que é que acontece no nosso grupo terapêutico? O que é que a gente faz de verdade? Né? O que é que a gente consegue fazer? O que é que a gente consegue fazer entre a gente, né? Então, esses movimentos também fazem parte da ancestralidade quando eu penso que eu sou ancestral de quem vem depois de mim. Então, Sim. eu preciso cuidar de mim a ponto de deixar uma coisa legal. E o cuidar de mim hoje, eu não tenho a menor dúvida que é respirar e deixar fluir, e escolher viver. Escolher viver, porque tem muito morto-vivo.
Tem muita gente que já está morta enquanto está viva. E nós, o tempo inteiro, estamos nessa vida e morte. E a gente precisa escolher viver. A respiração é lembrar que é uma troca, né? Camila, não sei se está aí mais, a Camila, Camila Moreira é psicoterapeuta. Eu me lembro de Camila falando comigo sobre isso e dizendo assim, respirar é trocar com a vida. É o movimento que mostra a troca que a gente faz com a vida. Então, eu inspiro, eu recebo, eu expiro, eu estou dando o quê? Vários nomes, xingando horrores. Eu estou colocando na atmosfera só esses nomes, né? Eu não coloco mais nada. Eu recebo um monte de coisa boa, eu recebo o passarinho cantando, eu recebo não sei o que lá, mas eu não faço uma meditação, eu não faço uma oração, eu não faço nada pelo planeta, eu não faço nada por ninguém, eu não faço nenhuma live sequer, nada, né? Minimamente faz uma live, bota sua cara na tela e diga assim, oi, bom dia, isso aqui, ela faça o que quiser. Mas escolha pelo menos trocar com a vida é algo legal. E respirar é trocar com a vida, é você mostrar como está o seu fluxo. E nesse momento que estamos em várias pandemias, mas que a principal delas, que todo mundo fala, é a pandemia de coronavírus. Quais são os sintomas e qual é o sintoma mais severo? A falta de ar. A gente estava falando da respiração, Da né? E eu fiquei respiração. pensando aqui justamente nesse processo, né? Da pandemia, do corona e tudo mais, da doença em si, né? Dessa, enfim. E a grande questão é a respiração, né? O que as pessoas não têm? Elas não têm o ar para respirar. E se a respiração está justamente falando da troca com a vida, né? Que troca é essa que a gente está fazendo, que de repente a gente conseguiu co-criar uma doença, um vírus, uma coisa, né, que nos leva a ter que pensar, repensar a nossa relação com a vida, de trocas com a vida, por meio da respiração, minimamente por meio da respiração, né? Que Então, conexão é essa que a gente escolheu que fazer, né? conexão é essa? Que conexão é essa? Que ancestralidade é essa? Que conexão é essa? Né? Que vida é essa? Muitas vezes eu perguntar que vida é essa, né? Que eu estou escolhendo viver. E se estou escolhendo viver alguma coisa, tem esse detalhe também. Porque às vezes a gente não está escolhendo nada, a gente está só indo, né? Só indo. E o deixar ir é o deixar fluir, mas não é necessariamente o deixar ir, o deixar a vida me levar. Quem pode deixar a vida me levar é Zeca Pagodinho. A gente não. Não é largar de mão, né? Gosto, né? Não é Não é largar de largar de mão. mão. Não podemos, né? até as suas pausas, elas não significam a completa ausência de você. É você ficar Sim, presente para o momento de quietude. Não é tipo, sim. é só aqui, eu quero ficar comigo. Eu preciso desse momento comigo agora. Por isso que é uma pausa. E essa ausência do ar que o Coronel está trazendo, ele traz para mim tanta reflexão. E, por exemplo, você também viu, né? A gente viu que tem a população mais periférica, com menos acesso ao básico, né? O saneamento é profundamente afetada, mas também muitos milionários morrendo, que eles não conseguiram pagar aquilo que é de graça, que é o ar, não tinha o que fazer, né? Então, assim, a gente vai para vários espaços de Sim. dialogar qual é o valor que eu estou dando a isso que é de graça? Isso. Qual que é esse atributo de troca que eu estou fazendo com isso? Quanto de mim eu estou deixando ir e quanto disso que eu estou puxando de volta para minha vida, né? Que entrega Sim. é essa que eu ando fazendo? O que eu ando puxando? Eu fiquei Sim. eu admito, o começo da quarentena não tive grandes questões. Eu usei bastante esse tempo para ficar mais comigo. Juntou com o meu período de aniversário, né? Então fez o bolo. Então eu já entro em reflexão quando vai chegando no portal. Então eu já fechei logo as portas. Falei, então, gente, volto daqui a algum mês, me aguardem. E já fui andando para dentro. Mas conforme vai passando, vai ficando mais profundo, mais incisivo o processo, sabe? De olhar, de Sim. tirar coisas que não fazem tanto sentido. E que eu espero que esse período também tenha servido, que teve tanta coisa péssima, tanta dor, tanto sofrimento. E para quem de nós conseguiu atravessar e está aqui agora, está aqui vivo, Uhum. vivendo,
que você está tirando de tudo isso, né? Quem é sim, você agora em relação a quem era você antes? Aí será que a gente consegue estabelecer uma relação? E também, de novo, voltando, não é romantizando, não é dizendo que não aconteceu, não é dizendo que foi um grande sabático, não foi sim, isso, não não é foi nada nada disso, é isso disso, não mesmo. é nada É, disso. Mas ele foi mais um processo, mais um desafio na vida que você superou. E aí? sim, O que é que tá me tirando disso, né? isso. Porque, sinceramente, eu vou te falar, pensa num rolê coletivo tenso que está sendo Está esta sendo, né? pandemia. É Quando você verdade. fala da questão do pagar, né, não conseguir pagar o que é de graça, eu fico pensando aqui na simplicidade. O que é de graça porque é simples, né? Por mais que se tenham construído diversas formas para salvar vidas, né? E especialmente respiradores mecânicos, não sei o que e tal, é, a vida dá gratuitamente na simplicidade algo que muitos de nós, isso não é brincadeira, isso é muito verdadeiro. Muitos de nós não observamos a nossa própria respiração. E Então, respira essa errado, respira literalmente. errado. Essa Literalmente. simplicidade da vida, né? Essa simplicidade que é o respirar, que acontece mesmo que a gente não perceba, é como piscar os olhos, né? Quando a gente pisca assim várias vezes e tal. E quantas vezes a gente pisca os olhos sem perceber, né? Então, o respirar é a mesma coisa. E aí, de repente, você respirar de uma outra forma, por conta disso que está acontecendo, é você também pensar que você está vivendo, de que forma você está vivendo, né? E de forma está sendo esse fluir. E aí você vamos voltar para a ancestralidade e dizer de que ancestralidade eu estou falando, com que ancestralidade eu estou me conectando, o que eu estou querendo dizer quando eu estou falando de ancestralidade, como os meus ancestrais respiravam, como entrava, como é o processo do transe, por exemplo, e a relação com a respiração, como é possível, a partir dessa respiração e desse acalmar-se, como é possível meditar e ir se acalmando e sustentando a respiração e entrar num processo meditativo profundo, né? Então, quantas coisas e quantos povos já falam disso? Quantas coisas a gente pode falar, de quantas coisas a gente pode tratar falando da respiração, que é exatamente o que nos chega de mais forte, né? E de mais profundo nessa reflexão com relação a essa grande pandemia, que mostra outras pandemias simultaneamente, né? Mas essa grande pandemia, o que ela traz. Então, eu acho que esse processo, né, de refletir sobre nossos ancestrais, quem são eles, que ancestrais eu escolho ser, o que é que eu escolho deixar, né? O que é que eu quero trazer realmente para a vida, né? O que eu quero deixar de legado. Eu acho que tudo isso é um pensar ancestral. É aquilo que você falou do ancestral que está lá longe, que eu estou pensando, o ancestral que está pertinho, o pai e a mãe, vamos falar só de pai e mãe. E o ancestral eu. Eu, Eu sou esse foi ancestral. ótimo. Esse foi ótimo. Ancestral eu. Amar. Então, falar disso e falar disso tudo a gente precisa é, saudar, né? Enfim, saudar igual aí. Ó. Tá vendo? Trindade Gomes tá falando aí, Cássio Maia, a vocês, Caçumai. saudando também essa saudação, que é uma saudação ancestral. Então, é pensar em tudo isso e pensar, alguém disse boa tarde também antes dele. Sim, assim. Pensar o que a gente traz como verdade, né, para esse debate de ancestralidade. Eu acho que tem muita coisa que está se passando, muita gente está comendo bola, tem muita gente comendo mosca, tem muita gente falando de coisas que tem a ver, mas que tem mais coisas que precisam ser aprofundadas, e eu acho que o real que a gente precisa prestar muita atenção é com relação ao que a gente está fazendo com a gente, né? Sim. Então, pessoa a pessoa, o que eu posso fazer comigo, para que comigo, a partir de mim, eu possa dialogar com quem mora comigo, com quem é meu sistema mais direto, com meus ancestrais. Meu pai tá lá, minha mãe está aqui, né? Meu pai está em uma dimensão, minha mãe está em outra. Hoje eu estava olhando fotos dele ontem,
e pensando, chamando a memória, né? Porque se eu vejo uma foto de 10 anos atrás, eu busco aquela memória, eu estou chamando meu ancestral. Eu não estou chamando ele para incorporar, ninguém entrar em transe. Só Eu estou aqui com ele está aqui dentro, então tá tudo certo. E aí o que a gente faz com esse tudo que está aqui dentro, me parece, para te responder a sua pergunta aí inicial, me parece que a gente tem só que sentir, não tem que falar nada. É o puro silêncio. Numa constelação, muitas vezes eu pergunto assim: o que você está sentindo? Eu não sei. Às vezes a gente não sabe descrever, mas às vezes a gente não sabe dizer o que a gente está sentindo. Às vezes a resposta do que você está sentindo é eu acho que. Eu acho que tal pessoa deveria fazer. Porque isso virou um verbo diferente, né? Eu virou. sinto que tal pessoa deveria fazer tal coisa. O que você está sentindo no seu corpo? Qual é o seu sentimento desse momento? Muitos de nós não sabem responder. Então, eu acho que a grande questão, e aí eu acho mesmo, né? Eu só acho, que a grande questão é a gente sentir, reconectar com o sentir. Porque esse sentir que se perde não nos deixa perceber várias coisas. E aí, quando você me pergunta como era para mim, como foi para mim, como é para mim, sempre foi. Nunca foi fácil, como é hoje, que hoje eu sou adulta e estou melhor ancorada, né? Tem duas questões. Quando eu era criança, eu tinha uma fluidez que a criança tem, mas chega um momento da sua vida que você muda, a gente vai mudando, coisas vão acontecendo, né? Situações vêm para a vida que a gente sabe que vão mexer com todo esse processo. Então, nunca foi fácil no sentido de é bonitinho, é engraçadinho, não foi, não é para ninguém, porque a vida ela é de verdade, ela acontece a vera 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, enfim. Então, ela 365 ou 66 dias por ano, ela está acontecendo a vera, né? Então, várias situações aconteceram, mas o que certamente fez a diferença para mim foi o sentir. Foi a habilidade de sentir e perceber. Até quando eu fui para a furada, eu não posso dizer que a furada foi de surpresa. Não foi. Nunca foi. Para mim, nunca foi. Às vezes foi uma escolha de eu vou pagar o preço para, mas nunca foi de surpresa, porque eu senti sempre fez parte, né? A mínima coisinha, as mínimas coisas, meio que, poxa, mas eu vou lá assim mesmo. Eu vou fazer o seguinte, vamos lá. É aquele negócio de fazer tudo, mas também não, às vezes não fazer nada. Também tem um lance de dizer, eu vou fazer mesmo e acabou. Eu vou fazer, eu vou E fazer. tudo bem. E que é Tá. bom também, porque tem uma experiência, né? Sim, tudo é Mas tem experiência, né? toda Tudo é uma resultado. diferença, tudo é resultado. Tem toda uma diferença quando a gente consegue sentir também qual foi esse resultado. Porque aí a gente não entra em vários processos que são. E aí a gente pode falar do racismo e dizer assim: o projeto do racismo é esse de que a gente acha, inclusive, que precisa dar respostas, precisa provar, precisa fazer várias coisas que a gente não precisa nada. É só respirar e sentir, deixar o fluir da vida, escolher viver e a gente vai estar, ó, no lucro. Só isso já é muita coisa para fazer. E a gente vai estar no lucro, né? Então, Arrasou. é isso. A gente arrasa, né? Quando a gente consegue Arrasou. fazer isso. Oh, que fechamento, Carlinha, que fechamento. É isso. Até Rosa comentou aqui, ó, que chegou a essa conclusão hoje. É, é, É essa, ótimo. esse apertado aí, menina, tem uma vida pra gente levar dentro só dessa reflexãozinha aí de puxar o É, sentir de volta. Só de é. puxar o sentir, ele já vai ser o guia porque ele é o seu guia. Sim. Ninguém vai ser um melhor guia do que o seu sentir. Ele não, ele vai sempre te harmonizando com esses novos caminhos, Carlinha. Eu só tenho a Iris, agradecer. Muito se você me obrigada. permite, me deixe falar uma coisa a mais. Eu vou te agradecer também. Todas as Eu vou falar coisas. uma coisa. Tem uma coisa perigosa e que eu acho que é importante a gente falar quando você fala aí desse melhor guia. Eu concordo total e plenamente
que a gente sabe, ninguém vai saber melhor, né? E aí a gente pode dar vários nomes, pode falar de Ori, pode falar de várias coisas. E tem uma coisa que aconteceu, que é assim, quando todo mundo foi convencido, todo mundo é muita gente, né? Quando houve um processo de tentativa de convencimento de que nós somos mestres de nós mesmos. E dizer que eu sou mestre de mim mesma é importante, mas eu preciso saber de que lugar eu estou falando dessa maestria. Porque essa maestria ela é perigosa. Ela vai dizer que eu posso fazer o que eu quiser, e não é isso. Eu sou grande, eu sou maravilhoso, eu sou não sei o que lá, eu me basto. Olha a constelação de novo. Eu me basto, eu dou conta de mim. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de... Nós somos seres vivendo neste planeta. Então, nós temos coisas a realizar enquanto seres. No quesito pessoal, que aí é aquela conversa, né, de que não existe a ideia de indivíduo, porque se eu tenho todos esses ancestrais dentro de mim, eu não sou sozinha. Eu realmente não sou só. Então eu tenho que dar conta de um monte de coisa. E dando conta de mim, eu consigo dar conta de várias coisas, né? De quem veio antes e de quem vem depois. E quando eu digo que eu sou mestre de mim mesmo, eu preciso ter consciência disso, de que eu estou fazendo por mim e por várias pessoas. Porque também as minhas escolhas serão por quem veio e por quem vem depois. Quem veio antes e quem veio depois. Porque é necessário a gente compreender que essa visão de mestre, muitas vezes, é uma visão que não nos cabe. Principalmente nós de linhagem africana. De linhagens africanas. Porque eu não sei de nenhuma que dá conta dessa história, né? E pode ser ignorância também. Pode ser que tenha que tenha, né? Até agora eu também não. Mas então a gente precisa ter bastante cuidado nesse processo, que quando a gente está falando, eu e você aqui, eu tenho certeza que você também está falando desse lugar, a gente está falando com as pessoas sobre esse lugar de se conhecer e se perceber, para que a gente, daquela receitinha de bolo que não existe, que cada um vai precisar de algo. Não existe um remédio, é difícil falar isso, mas a gente não pode achar que todo mundo vai tomar paracetamol, ou dipirona, ou não sei o quê, ou mesmo um chá. Quando eu converso lá no grupo e digo, por favor, não traga receitas de chá, de óleo, de floral, de não sei o que lá, é porque não é para todo mundo a mesma coisa. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem uma grávida, né, precisando de ajuda agora, que descobriu que está com mioma, e eu falei para ela, tem uma erva que é maravilhosa, e que eu recomendei para tal pessoa que use ela, tanto o chá quanto o floral, mas eu não sei se essa erva é abortiva. E quando eu pensei na erva, eu nunca pensei nisso, mas quando eu pensei na erva, eu pensei, e se essa erva for abortiva? Eu não vou me impressionar se daqui a pouco eu encontrar alguma publicação que diga que ela é. Mas como eu vou dar esse floral para essa pessoa tomar? Não tem condição. Então, aí é que eu vou dizer que o sinal, o corpo reage. Por algum motivo, ela não pode usar essa erva. E é um dos florais que eu mais utilizo. Já viu que eu não disse o nome, nem vou dizer, né? Mas é um dos florais que eu mais utilizo aqui, é esse. Porque ele traz a dissolução dessa coisa, dessa dor, desse nódulo, sabe? Dessa coisa. O mioma é isso, né? O mioma tem essa coisa. Então, é um floral que nos ajuda a chegar perto do perdão. Do perdão da gente, do perdão do outro. Então, a maioria das pessoas que eu recomendo florais, ele vai junto, né? Ele vai formando o buquê, porque ele traz essa planta traz isso pra gente. Então, e também, se eu resolvo que eu posso ajudar todo mundo, eu posso de repente recomendar uma coisa que para uma pessoa não seja legal. Então, a gente vai ter vários exemplos, eu poderia citar, né? Mas a gente tem muito cuidado para esse processo do tudo é para todo mundo, que não é verdade, não é real. E a gente sabe exatamente, o nosso corpo, quando a gente sente, o nosso corpo vai dizer exatamente se a gente pode avançar, se aquilo é bom ou se não é, ou se fica só na intenção, né? Sim. A Valquíria está pedindo um floral. Valquíria, um beijo para você, fale comigo lá. Porque se eu não disse o nome do floral aqui, eu não vou dizer esse também, né? Tem que saber de onde vem essa rinite, meu amor. O que é a rinite? Aqui é todo um processo, né? Isso é parte
esse caminhar no autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente tem que Sim, separar as duas sim. palavras, é autoconhecimento. Não Alto. adianta ser só o conhecimento, mesmo que E ele é venha alto no lugar. com U, hein? É alto com É, U, não é alto de. É a letra ex- L com o grande, isso, não, hein? não é de alto, é alto. Então, assim, para você realmente, quando eu vou, quanto mais eu ando, mais isso fica vívido de que a jornada do indivíduo dentro do coletivo, ela passa por ele se apropriar dele mesmo Dele e mesmo. dele acolher que ele vai precisar voltar a sentir ele mesmo, ele vai precisar voltar a perceber ele mesmo. Saber que aquela dor de cabeça não é só uma dor de cabeça, tipo a dor de cabeça que eu tô agora. Ela não é só uma dor de cabeça, ela é um reflexo, né, de um contexto que está pressionando. E aí, o paracetamol, o Buscopan, ele tá especializado em resolver aquela uma coisinha tua ali. E aquelas outras todas coisinhas, como é que você vai resolver? Não resolve. Porque o imediatismo vai dizer que o importante é aquilo ali. Sim, é O isso. importante é aquele pontinho ali. O restante mais não precisa falar. Sim, sim. E Então, aí essa voltinha, vamos puxando a nossa cordinha, cada um sabe como é que puxa a sua própria e é. vai guiando que um passinho que você dá na direção que faz mais sentido, vai trazer mais coisas daquilo, né? Se tá tudo muito ruim, veja o que, que você pode fazer para começar só uma desconexão. Às vezes a gente não dá conta de resolver tudo, né? Quer resolver toda a vida num negócio só, não dá. Aí você só desconecta um pedacinho e aí você recebe Sim. a sua própria guiança, mais a guiança externa, aí você desconecta mais uma perninha, aí você conecta com a sua guiança externa. É um assunto que é, como a Cris falou aqui, que é live infinita. Live Porque infinita. é live infinita. Se tá para falar, a gente fala horas, mas a gente, a Que gente já tá delícia. a gente já está aqui realmente nos agradecimentos, né? De honrar mesmo essa criação, essa constituição desse espaço. Agradecer a você a disponibilidade, né? Agradecer o carinho de sempre, né? Dentro e fora. Então, assim, o espaço que você nutre, o espaço que você cuida é muito curativo. Então, eu estou feliz de estar aqui na sua casinha. Eu acho que era isso que era a cereja do bolo que estava faltando. Eu acabei vindo para sua casa. E eu quero É, bastante manter esse contato para que se você aí de qualquer um dos lados gostou dessa interação, fala pra gente, fala pra Carla, fala pra mim, fala o que você tirou sim, dessa conversa, o que você vai trazer para sua vida, né? Fala o que isso. isso fez você pensar, porque é sobre isso, é sobre a gente refletir pra gente, sabe? Porque a gente Sim, tem tanta coisa nessa internet, tanta coisa, que se a gente não guarda uma coisa para botar aqui na vidinha mesmo, é mais uma coisa que passou, né? É mais uma coisa aí que passou pela gente. E por que que vocês vieram parar aqui? Por que que vocês me dedicaram esse tempo para ouvir essa conversa, né? O que que foi que provocou esse movimento? Então, ó, tá falando aqui, a levo Leicilda tá falando que sentir. é espaço curativo mesmo, a Cris tá falando que tá levando sentir. Então é isso, é esse exercício, gente. Carlinha, muito obrigada. Eu super Muito agradeço obrigada. também, agradeço o convite. Estava quieta na minha caverna, vocês ficam me chamando, entendeu? Tava quieta na É sua isso, caverna. eu estava na caverna lá quietinha, na minha, numa boa, desde julho que eu não faço nada, nada instagramável, como disse você, aprendi essa palavra hoje. Instagramável. Instagramável. Cuidar e se mexe autossuficiente, Aí, respirar e ó. fluir, isso Respira mesmo, fluir, ó. Valquíria. Cris, Fran, um beijo pra você também, Eliacilda, todas as meninas, todo mundo que tá aí, Todo né? mundo, Muito gente. grata. Esse convite foi um convite muito bom. Chegando na primavera, a gente vai voltando, vai começando a botar a cara assim no sol, né? Tipo, oi! E ainda quis o universo que a live tivesse que ficar aqui, né? No nosso espaço, mas por aqui, né? Então, e vai saber Eu por gosto quando quê, eles né? trabalham, viu? Vai saber por quê. Você me inventou essa hoje, mas eu achei maravilhoso, gostei muito. E tenho certeza que a gente vai fazer outros movimentos aí, outras conversas, né?
Setembro já chegou e a gente pode finalmente começar a fazer nossos movimentos, né? Finalmente Isso. setembro chegou. É isso mesmo. Arrasou, Muito obrigada. grata. Finalmente Um você deu abraço para você. Um Obrigada, abraço para obrigada. vocês. Muito, muito feliz. Um Um beijo no beijo, coração de querida. todos. Amei tudo. Beijo todo Obrigada. mundo. Muitos beijos. Muito grata. Até já. E aí, salve galera! Esse papo fez sentido pra você? Pois é, bota aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E também, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga, algum amigo que pode também se beneficiar do que a gente trocou aqui, compartilha, manda pra ele. Bora nessa?